Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo neste canal. E o tema dessa semana é ler somente livros de capa branca. Sim, por uma semana. Como eu tinha comentado com vocês no último vídeo, os meus planos de dezembro... Os meus planos de dezembro era ler mais livros natalinos, só que acabou não dando, né? Então acabou que ficou para esse mês de janeiro mesmo, ler alguns livros que estavam já na minha TBR. E um deles é... Não pode, não pode. Espetacular. Ai, gente, esse livro é belíssimo, né? Fala sério. Ai, eu amo os livros da Stephanie Garber, então, inclusive, eu comecei um pouquinho, eu levei esse aqui na minha viagem, e aí eu li um pouquinho, mas foi bem pouquinho mesmo, que eu tava focando mais em A Lâmina Mais Cortante, né, que foi o livro que eu li no último vlog. Ai, gente, sério, que coisa perfeita esse livro. Muito perfeito. Uma novela da trilogia Caraval, então ela se passa no Natal, né, uma vibe natalina, é um especial de Natal, digamos assim. E aí os meus planos são ler esse daqui, né? Ele é curtinho, tem muitas ilustrações. Como ele é curtinho e tem muitas ilustrações, dá pra ler ele super rápido. Ele tem... Ele tem, tipo, só 200 páginas, acho que 206 páginas, mais ou menos. Então é super rapidinho de ler. Outro também que parece que tem essa vibe, assim, natalina, se eu não me engano, um dos contos dele se passa no Natal, pelo que eu vi o pessoal falando. Então, eu não tenho 100% de certeza, mas, pelo que eu vi, tipo, de algumas fanarts, assim, natalinas, eu acredito que esse daqui, um dos contos... Esse livro aqui é uma coletânea de contos da saga... O lado mais sombrio, né, que é uma releitura de Alice no País das Maravilhas. Eu amo Alice nos Países das Maravilhas. Sou completamente apaixonada, então eu tô sempre lendo. Sempre que eu vejo alguma releitura, alguma coisa assim nessa vibe, eu tô sempre lendo. E esse daqui é o último, né? Ele é uma coletânea de contos, ele é o livro 3.5. Então, a trilogia eu já li completa, só falta esse daqui, né? Que acho que são 4 contos, se eu não me engano, pra terminar. Também é outro livro curtinho. Também tem menos de 300 páginas, acho que no total são 270. E por último, pra finalizar, essa romantasia aqui que eu comprei na Fefic, uma ficção cristã. Eu comprei acho que ela em 2024. E eu tô aí procrastinando pra ler, mas é super curtinho, olha. Super curtinho, super rapidinho e eu ainda não li. Então, assim, né, isso aqui... Maelle e as Cortes de Galvânia. Tem 262 páginas também, super curtinho. E assim, como são 3 livros curtinhos, eu acredito que dá assim pra ler numa semana tranquilamente. Bom, eu vou fazer de tudo para que isso seja possível, né? E o Michelangelo tá terrível, não tá me deixando gravar o vídeo. Que bagunceiro. E vou aproveitar porque aqui tá sem energia. Eu tava editando o meu vídeo que era pra ter saído ontem, inclusive. Acabou não dando, enquanto aí a energia não volta e não dá pra editar, então eu vou ler e decidi iniciar logo este novo vlog. Então, gente, eu li só um pouco e já tive que parar aqui pra comentar com vocês, né? Eu li um capítulo e ai, vamos lá, né? Escrita da Stephanie Garber, então já tem muito o que falar. Cara, a ambientação... Que sabor, gente, que sabor. Não, ela descrevendo aqui um carrossel gigante de 6 metros de altura, feito de gelo, branco e vermelho. Gente, que lindo, tipo, toda a decoração aqui, ela vai narrando toda a decoração. Então, gente, coloquei novamente o microfone porque estão fazendo barulho na rua e não quero atrapalhar o vídeo. Sobre a ambientação, tipo, todo o castelo, sabe? Como a Scarlett decorou o castelo, assim, que caíam flocos de neve, purpurina prateada, sabe? Ela narrando a decoração do castelo.
eles decorando. Gente, que escrita deliciosa. É como se cada pedacinho, cada trecho, assim, fosse banhado em mel, sabe? Eu tinha visto uma publicação no Facebook há uns anos atrás, que tem escritores que tem uma escrita que parece mel, sabe? Que você vai lendo e parece que... Ai, é um sabor, é uma coisa diferenciada. Então, eu tenho isso com a escrita da Stephanie Garber. Pra mim, a escrita da Stephanie Garber é essa coisa diferenciada. Ela é uma das minhas autoras favoritas. Eu sou apaixonada em tudo que essa mulher escreve. Eu amo demais. Ai, gente, nossa, que delícia que tá sendo esse livro. Que delícia. Nossa. E as ilustrações, tudo muito lindo, muito cheio de detalhes. Eu li só 43 páginas e sim, já estou amando, totalmente no clima já. Ai, que leitura deliciosa. Ok, se a leitura te coloca em umas posições difíceis, porque como eu vou explicar que eu tenho um crush absurdo por uma mariposa que nem existe? Eu esqueci que o Morfeu é simplesmente um dos meus maiores hear me out. Ele é literalmente um dos meus book boyfriends favoritos e é meio estranho, porque ele é literalmente uma mariposa gigante. Que não existe, claro. Eu queria comentar que eu terminei Espetacular. Ai, gente, que delícia de livro. Esse aqui foi muito bom. Nossa, a escrita... Se eu conseguir pelo menos atingir metade do nível de excelência que ela faz quando escreve, nossa, eu vou ser uma escritora muito feliz, viu? Muito feliz. O jeito que ela ambienta, o jeito que ela escreve. Ai, gente, que pena que acabou. Já quero ler mais outro livro dela, né? Inclusive, acho que de todos os livros que ela já lançou, só falta mais um pra eu ler, que é aquele lá, Alquimia dos Segredos, algo assim. Ai, gente, os casais, os personagens. E olha que eu nem sou a maior fã, assim, da Donatella, tá? Sendo bem sincera. Mas o jeito que ela escreveu aqui a história me fez até gostar mais dela. O casal também, os casais também são maravilhosos. Revisitar esse universo, esses personagens, esses casais. Ai, enfim, gente, simplesmente Stephanie Garber, né, gente? Que livro mágico. Todas as ilustrações belíssimas. Que livro lindo, 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 lindo. Assim, gente, eu leio os livros da Stephanie Garber e automaticamente eu me sinto uma criatura mais criativa. Porque é tanta criatividade, são tantos detalhes, é tanto carinho, é tanto... Ela é tão, assim, detalhista, sabe? E, assim, eu termino, eu leio e eu já me sinto uma criatura, uma nova criatura, uma criatura mais criativa, uma mente mais brilhante. Digamos assim, eu acho que a criatividade dela é contagiante. E agora sobre Sussurros do País das Maravilhas. Gente, esse livro tá realmente me surpreendendo, porque eu confesso que o terceiro livro, o fim da trilogia, esse aqui é um 3.5, então esse aqui é um livro complementar que ela lançou um pouco depois, mas o meio que
a história inicial se encerrava no terceiro livro, né? Pelo que deu a entender aqui na nota da autora, ela fez porque o pessoal gostou muito e aí ela quis fazer, né? E assim, a forma oficial que acabou, digamos assim, eu não gostei muito, tá? O terceiro livro, pra mim, de todos os que eu li, foi o que eu menos gostei. O segundo, até então, era o meu favorito. O primeiro era muito bom, mas o segundo era o meu favorito. E aí chegou no terceiro livro e, nossa, eu passei muita raiva. Nossa, como eu odiei muitas coisas naquele livro. Tipo assim, surreal, de querer, assim, tacar fogo no livro. Procrastinei tanto pra terminar esse livro aqui, porque eu li o terceiro livro já faz, tipo assim, sei lá, uns... Não sei, gente, mas faz entre uns 4 ou 5 anos, eu acho. Então faz realmente muito tempo. E aí eu tava enrolando pra ler esse daqui, mas, gente... Surpreendentemente eu tô gostando muito, ainda mais pra ser um livro de contos, né? Por exemplo, o primeiro livro nem começa contando a história, assim, dos protagonistas. Justamente por nem todos os contos aqui serem, assim, voltados para personagens que eu mais gosto, sabe? Que são os meus favoritos, né? No caso, o personagem que é o meu favorito, aliás, né? O personagem, né? O Morfeu. Então eu fiquei meio assim, sabe? Mas conforme eu fui lendo, gente, caramba, que surpresa boa. Nos outros livros, né? Principalmente no segundo livro, e no primeiro tem umas partes, assim, realmente mais dark, né? O livro, ele tem um lado, assim, mais dark. Literalmente um lado mais sombrio, né? Que nem o título, lado mais sombrio. Então ele tem um pouco dessa vibe mais dark fantasy. Mas, nossa, eu achei que da forma como começou aqui, tipo assim, nas primeiras 30 e poucas páginas e já ter o que aconteceu aqui, eu já fiquei, caramba. Uau, peraí. Nossa, que impactante. Já começou de uma forma muito impactante. Cara, eu tô realmente gostando muito mais do que eu achei que eu gostaria. Então tá sendo uma surpresa muito boa, já surtei, tipo assim, li só 44 páginas e já surtei, já ri, já marquei muitas coisas. O Morfeu já apareceu também, né, felizmente. Eu fui segurar aqui e aí eu desmarquei, soltou as coisinhas. Então assim, por enquanto este vídeo está indo muito bem com 2 leituras muito boas, né? Essa daqui já tá finalizada, muito boa. E essa daqui, né, já começou muito bem, então vamos esperar que continue assim, que esse vídeo se mantenha dessa forma, né? Esperemos que sim. Oi, amigas! Hoje é quarta-feira. Eu não consegui ler muito ontem, mas eu queria falar um pouco sobre outros assuntos com vocês. Recentemente eu tenho visto, assim, muito a galera na internet massacrando a Taylor Swift, né? Até então eu não era fã, na verdade eu ainda não sou fã, mas ultimamente eu tenho me interessado mais porque eu tenho gostado muito das músicas dela e eu também admiro ela muito, tanto como artista quanto como empresária, sabe? Assim, eu gosto muito dessa coisa de branding, de marcas, de conceito de publicidade, marketing. Eu sou formada em publicidade, né? Então eu acho muito interessante como ela lida com o público dela, o marketing dela, enfim. Eu admiro ela, assim, nesse âmbito profissional. Mas eu acho engraçado como na internet as pessoas sempre rotulam ela, as músicas dela, e principalmente quem gosta dela, de básica. E eu acho isso muito curioso. Sempre que algo faz muito sucesso entre o público feminino, algo que é muito atribuído a algo de menininha, automaticamente vira algo básico. Por exemplo, se você gosta de maquiagem, você é uma garota básica. Se você gosta de moda, você é básica. Até mesmo a leitura, que ultimamente tem sido atribuída ao público feminino, tem virado algo assim de hobby de menininha. Então automaticamente vira algo básico. Doramas, que até então, até um pouco tempo atrás, eram coisas de garotas esquisitas, hoje em dia viraram algo básico. Tudo que vira assim muito modinha, digamos assim, entre o público feminino, K-pop, BTS, dorama, tudo, acaba tendo esse conceito de básico. Mas o mesmo nunca ocorre quando se tratam de hobbies masculinos. Homens que gostam de academia, futebol e videogame nunca são taxados de básicos, mesmo essa sendo a coisa mais básica do mundo entre o público masculino. E é muito irônico porque eu tenho certeza que se a Taylor Swift fosse famosa entre o público masculino, esse mesmo julgamento de quem ouve as músicas dela, ou até mesmo dela própria, não seriam a mesma coisa, sabe? Porque não existe esse conceito de básico entre o público masculino. E é muito engraçado que se a gente for entrar ainda um pouco mais sobre essa questão de hobbies femininos, a situação ainda piora. Porque além de ter esses estereótipos, ainda tem uma dualidade em que nenhuma das duas situações
te deixam em uma posição boa, porque, por exemplo, existem os hobbies da garota estranha, né, que são, por exemplo, os doramas e o K-pop antigamente, quando não era tão famoso assim, era atribuído a garotas extremamente esquisitas. Eu era uma delas, né? Então, assim, se você não se arruma, você é esquisita. Se você gosta de coisas pouco conhecidas, gosta de coisas mais específicas ou consideradas estranhas, você é a garota esquisita. Mas, ao mesmo tempo, se você gosta de coisas famosinhas entre o público feminino, coisas consideradas femininas demais, você é superficial. Então, se você gosta de moda, você é superficial, mas se você não se arruma, você é esquisita. E é muito engraçado, porque antes de eu começar a me interessar mais por moda, por maquiagem, por coisas do universo feminino, há uns anos atrás, eu sempre gostei mais dessas coisas que são intituladas como esquisitas, nessas coisas mais nerds, né? Inclusive o canal ele brinca com esse... O nome do canal ele brinca com essa dualidade justamente porque essa dualidade existe em mim. Eu sou essa tal de It Girl Nerdola. Esse nome um pouco cômico, um pouco irônico, né? Mas representa até demais o que eu realmente sou. Que é essa vibe, né, de nerdices que eu sempre tive em mim, mas que atualmente eu também tenho esse interesse por coisas mais femininas, moda, enfim, It Girl, né? Que é tipo, a garota que é referência feminina. Então são tipo coisas que são referências femininas, né? Então eu meio que brinquei com esse nome. Por isso que eu tô comentando aqui, né? Porque também tem a ver com as coisas que eu falo no canal, até mesmo com o conceito do meu canal. E eu só queria fazer esse grande desabafo, né? Porque eu acho essa situação toda tão chata, sabe? Como você sempre tem que estar em um estereótipo e você nunca vai ser o suficiente. Antes de eu começar a me arrumar, quando eu fazia parte do grupo das esquisitas, não que eu ainda não faça, né? Como eu falei, eu ainda faço, eu ainda tenho gostos muito específicos. Gosto de MBTI, gosto de mangá, de manhwa, de anime, de coisas assim que, né, não são assim tão bem vistas socialmente. Mas eu pensava assim, se eu me arrumasse ou se eu atribuísse um pouco mais de valor à minha aparência e à forma como eu sou vista socialmente, eu acho que esse julgamento todo vai mudar. Até que eu comecei a me arrumar, gostar de moda, gostar de maquiagem, e aí as coisas não melhoraram, na verdade elas só mudaram, talvez até um pouco pra pior, porque além de esquisita, você começa a ser taxada de superficial só porque você se arruma, então você deve ser chata, você deve ser metida, ou você tá arrumada demais, você é superficial demais. E você nunca é o suficiente, porque se você não se arruma, você é esquisita, mas se você se arruma, você é superficial. E isso entrou até mesmo no âmbito de que, hoje em dia, por exemplo, o que seria uma mulher empoderada, né? A mulher empoderada hoje em dia é vista como aquela mulher que se destaca no ambiente masculino, porque se você só se destaca ou se você só faz parte do ambiente feminino, você não é empoderado o suficiente. Você precisa fazer o que os homens fazem, você precisa se destacar no que os homens fazem, você precisa ser bem-sucedida, famosa ou muito boa em alguma coisa para você ser considerada empoderada. E você precisa adicionar um aditivo a si mesma, porque ser mulher não é suficiente, você precisa ser uma mulher empoderada. Somente gostar de coisas femininas, coisas do universo feminino, não é suficiente. Você precisa ser empoderada, e para ser empoderada você tem que ser a melhor, ou você tem que ser muito boa, ou você tem que brilhar um pouco mais, você tem que se destacar. Eu detesto como esse adjetivo de empoderar não empodera coisa nenhuma, na verdade, só te tira, na minha concepção, faz o efeito contrário, porque se pra você só ser mulher não é suficiente, você precisa usar um adjetivo, chamar de mulher empoderada, para poder agregar valor ao que você é, para você ter de fato um valor e um empoderamento. Então pra mim isso não é empoderamento coisa nenhuma. Isso só é uma forma de mostrar que só ser mulher não basta, de que você tem que ser algo mais, você sempre precisa de mais, porque nunca vai ser o bastante. Tá bom, talvez eu tenha pesado um pouco o clima. Eu sei que o conteúdo do meu canal é fazer um conteúdo mais cozy, né, mais aconchegante, mas a realidade é uma serpente algoz, sempre à espreita, e não há muito o que fazer. Uma hora ou outra ela vai chegar até você. Por mais que eu ame o escapismo, o meu canal aqui seja sobre escapismo, mas não dá pra escapar 100% da realidade, né? Welcome to the world, and this is the reality. Nossa, mas eu tô muito espetacular. Mas não é desse livro que eu quero falar.
Eu quero falar sobre Sussurros do País das Maravilhas, né? Sim, eu quero falar um pouco sobre os personagens. Quando eu comecei a ler, eu gostava do Jeb, né? Do Jeb, o Jebedia. Porque assim, é um triângulo amoroso, tá? Contextualizando vocês. A história é sobre a descendente da Alice. Então é uma releitura de Alice no País das Maravilhas. E aí tem ali um triângulo amoroso ali entre os protagonistas. E aí é sobre os personagens que eu quero falar. Quando eu comecei a ler, eu via todo mundo falando que odiava o Jebedia. E até então eu não entendia muito bem, né? Porque até então eu tava gostando dele. Michelangelo, será que você pode, por favor, parar de fazer barulho? Obrigada, meu querido. Enfim, se vocês ouvirem uns barulhos assim... É meu gato, gente. Tudo bom, querido? Você vai me deixar gravar? Até então eu não entendia muito bem o porquê que o pessoal odiava tanto assim o Jeb. Mas aí, conforme eu fui lendo, eu não só entendi, como eu também virei parte dessas pessoas, ok? E é muito engraçado pensar que, tipo assim, todo mundo odeia o Jeb, assim, em uníssono, sabe? É difícil de gostar dele, na verdade. E se eu for parar pra analisar, eu consigo entender o motivo por trás disso e não se trata apenas de gosto pessoal. Esses dias eu tava conversando com umas amigas minhas sobre personagem bem escrito e personagem mal escrito. O lado mais sombrio, né, que é o nome da saga, se trata de uma fantasia, mas é mais puxada para a romantasia, porque tem muito romance. Então, é aquilo que eu tava falando pra elas, né? Como que você sabe que um personagem num livro de romance, ele é bem escrito? Por exemplo, aqui no caso, se eu pegar o Morfeu, né, que é o meu personagem favorito, e tirar todo o potencial ali amoroso, ou seja, tirar a Alissa, né, que é uma romantasia, o potencial amoroso, o potencial para amoroso, sabe? Potencial romance, isso, potencial romance. Se você tira isso, o personagem se mantém, entende? Então, por exemplo, o Morfeu, ele é um personagem que eu considero muito bem... Não é só considerar, né? Ele é, de fato, muito bem escrito. Tudo nele é muito marcante, as frases dele são muito marcantes, a personalidade dele é muito marcante, o visual dele, tipo, ele tem um cabelo longo, azul, embaixo dos olhos ele tem pedras, assim, marcas, assim, tipo, de tatuagem. O visual dele, a cartola, a roupa, as habilidades... Tudo que envolve ele, o passado, a história dele, tudo que envolve ele é muito interessante. Até mesmo a construção dele, porque ele é meio que uma mistura entre a Lagarta, né, que é o personagem de Alice do País das Maravilhas, e o Chapeleiro Maluco. Então a autora meio que misturou esses dois personagens em um só. Então, ao mesmo tempo que ele tem uns elementos do Chapeleiro Maluco com uma cartola, personalidade, meio doido, impulsivo, cheio de piada, roupas coloridas, o terninho, visual colorido. Ele também tem as características da Lagarta. Gente, meu gato hoje não vai me deixar gravar, não é possível. Ele também tem algumas características da Lagarta, né? Ele é a versão da Lagarta depois de ter passado pela transformação, né? Depois de ter saído do casulo e virado uma mariposa. Então ele tem as asas de mariposa, ele fuma, né? Ele tem esse ar mais místico, mais misterioso, que nem a Lagarta. Então, tipo... ficou essa mistura e ficou um personagem muito marcante, muito específico. Mas ao mesmo tempo, você tem o Jeb. E o Jeb, ele não é isso. Tipo assim, ele é o completo oposto. Se o Morfeu, ele tem tudo assim de diferente, tudo assim de especial, o Jeb é o contrário, ele é um personagem extremamente comum. Você consegue pensar em uns 500 personagens igual o Jebedia, sabe? Tanto em aparência, como em personalidade, como até mesmo o passado, a história dele. Ele é aquele personagem extremamente comum. Só que, para um livro de fantasia e para um livro que tem personagens assim tão excêntricos, ele acaba ficando apagado. E até mesmo a Alissa também é a mesma coisa. Se você tirar tanto os potenciais pares românticos dela, que seriam o Morfeu e o Jeb, ela ainda assim é uma personagem que se mantém muito bem. Você consegue ler um livro com ela, você ainda teria como você ter uma saga inteira com ela como protagonista mesmo sem um potencial par romântico, porque a personagem, ela se sustém, ela se mantém. A mesma coisa com o Morfeu, você consegue deixar ele como protagonista de uma saga inteira, porque ele é um personagem muito robusto que se mantém, tem motivos pra você ler por conta dele, sabe? Agora o Jebedia não tem nada muito marcante. A única característica assim mais marcante que eu diria do Jebedia é que ele desenha, né? Ele faz desenhos assim da Alissa, só que num formato assim meio que de fada. Meio que esse lado artístico dele é a única coisa, a única característica realmente interessante que ele tem. Então ele acaba que fica muito apagado. E aí, entre esses três personagens, meio que ele tá sobrando, sabe? Aquele personagem que se não existisse, a história
continuaria do mesmo jeito, não faria diferença nenhuma, porque ele não faz diferença nenhuma, tá entendendo? É o que eu considero o personagem mal escrito, porque é um personagem que não se sustém, ele não se mantém, tipo assim, não teria como ler uma saga inteira com o Gebedia como protagonista, porque ele não dá motivos o suficientes pra você querer ler algo, tantos livros assim, com ele. Então, não é à toa que ninguém gosta dele, não é à toa que eu passei tanta raiva no terceiro livro, né, por conta, né, das situações que aconteceram ali. E o que me irritou ainda mais foi que as únicas pessoas que parecem gostar do Gebedia é a autora e a Alyssa, sabe? E parece que as duas ficam querendo te empurrar o Gebedia a todo custo, mesmo ele sendo um personagem que não tem motivos suficientes pra você gostar dele. E pior, né, que se a gente for entrar pelo âmbito de romance, se a gente compara os motivos pelo qual o Morfeu gosta da Alyssa com os motivos pelo qual o Gebedia gosta da Alyssa, fica uma coisa muito desequilibrada, porque enquanto o Jeb, ele gosta da Alyssa meio que pelo que ela representa pra ele, o Morfeu gosta dela pelo que ela realmente é. Então a gente tem aqui o Gebedia, toda vez que ele fala da Alyssa, inclusive me faz embrulhar o meu estômago, porque ele é aquele tipo de protagonista que honestamente eu não suporto mais. Isso aí você até engole quando você é adolescente. Depois que você é adulta e você começa a ler isso, você olha e você fala, cara, isso aqui não é motivos o suficiente pra você gostar de alguém. Na verdade, isso aqui é até meio estranho e meio problemático. Porque assim, o Gebedia, ele olha pra Alyssa e conforme ele vai descrevendo ela, ele vai explicando os motivos dele gostar dela, é meio que por um fetiche, digamos assim, porque ele olha pra ela e ele fala que ele gosta dela porque ele tem a sensação de que ela é intocável, de que ela é impossível pra ele. Ele seria o primeiro homem dela, porque ela nunca teve ninguém antes. Entendi, ele gosta dela muito mais pelo que ela faz ele sentir, pelo que ela representa pra eles, tipo, ele ser o primeiro de alguém e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não pelo que realmente ela é, entende? Inclusive tem até uma parte que eu marquei que, nossa, isso aqui, essa frase aqui é literalmente o motivo que explica tudo. Vou ler aqui pra vocês a cena, né? O Gebedia fala assim, você não leva nada a sério, a Al está correndo perigo, né, Alyssa? Aí isso é o Jeb falando, né? Aí o Morfeu vai lá e fala, bobagem, ela é gloriosamente capaz. E essa é a diferença, porque o Jeb, ele é aquele tipo de personagem protetor, mas é num sentido ruim. Não que eu não goste de personagens protetor, mas eu não gosto do motivo que faz ele ser protetor. Porque ele é protetor com a Alyssa porque ele não confia no potencial dela. Ele enxerga ela como um serzinho, como ele diz, né, intocável. Então ele enxerga ela como um ser quebrável, ingênuo, delicada, como ela é um serzinho intocável. Ele enxerga ela dessa forma, que eu diria fetichizada. E é esse o motivo que leva ele a gostar dela. Enquanto o Morfeu não. O Morfeu gosta dela pelo que ela era, pelo passado dela, pelo que ela é e pelo potencial que ele enxerga nela. Então pelo que ele acha que ela pode chegar a ser. Então isso é muito mais profundo, tá entendendo? A relação entre o Morfeu e a Alyssa é muito mais complexa. Então justamente esse desbalanço faz com que esse triângulo amoroso se torna insuportável. E assim, eu já não sou muito fã de triângulo amoroso. Esse daqui, então, me faz me irritar ainda mais, porque é totalmente desequilibrado. Tem uma balança aqui e, obviamente, ela pende muito mais para um lado e o outro só fica forçado. Inclusive, ele me lembra um pouco o Adam. É Adam o nome dele? O personagem lá de Estilhaça-me. Ele me lembra essa vibe, sabe? De não enxergar o potencial dela, enquanto o Morfeu enxerga ela como totalmente alguém capaz, como alguém incrível, o jeito como ele fala dela. Tipo, ele enxerga mais potencial nela do que ela mesma vê potencial em si mesma. Essa é a minha análise, assim, dos personagens e de todo esse triângulo amoroso e de tudo que diz respeito a esse livro. Inclusive, eu parei no segundo conto, né? Que é o conto em que ele conta mais a história do Gebedia, só que assim, eu não me importo com o Gebedia, acho que já deu pra entender que eu não me importo muito com ele, né? Então assim, eu não tô gostando tanto assim do conto, porque eu tô tipo assim, cara, mas o que isso me acrescenta? Porque assim, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. O primeiro é muito bom. O primeiro, ele é um conto da mãe da Alyssa. Inclusive, tem um romance ali entre a mãe e o pai. Nossa, gente, me surpreendeu muito. Caramba, eu gostei muito do pai da Alyssa também, que ele não tinha sido tão explorado assim nos outros livros. Mas, nossa, eu gostei muito, assim, da dinâmica deles, do casal, da mãe da Alyssa também. Achei tudo muito interessante, conto o passado deles, né, quando eles eram mais jovens. Mas esse daqui do Gebedia, ai, gente, eu não aguento mais. Eu já quero que termine logo, porque, ai, que personagemzinho chato, raso. Nossa, ele é aquele personagem, assim, que... homem desse tipo, assim, você foi ali na esquina e encontra uns 500. Pra que eu vou querer ler um livro narrado por um personagem desse, sendo que na vida real eu encontro uns 500 desses. E eu tô lendo um livro de fantasia justamente porque eu quero fugir da realidade. Assim, gente, sabe, uma coisa meio desbalanceada, não? E
detalhe muito marcante do Morfeu, que inclusive eu tinha esquecido, gente, eu não acredito que eu tinha esquecido disso, é que as pedrinhas que eu falei que ele tem debaixo dos olhos, elas mudam de cor conforme o estado de espírito dele, digamos assim. Quando ele tá com bom humor, a pedrinha fica de uma cor, quando ele tá com medo, quando ele tá com raiva, quando ele tá triste, sabe? Em cada situação, a pedrinha no olho dele muda as cores de acordo com os sentimentos dele. E esse é um detalhe que eu não lembrava mais e que é muito interessante. Simplesmente é mais um motivo para eu amar tanto este personagem tão incrível, bem construído e que é impossível não gostar. Isso aqui é um pedido de socorro, tá? Isso aqui é um pedido de socorro. Tava bom demais pra ser verdade. Eu já devia saber. Eu devia saber. Mas eu já tava sentindo mesmo que tava bom demais pra ser verdade. O que ocorre, né? Esse livro aqui se trata de 3 contos. Então, primeiro a gente tem aqui o conto que eu comentei com vocês, da mãe da protagonista e do pai dela. Aí o segundo, deu a entender de que seria do Morfeu, né? Porque o nome do conto é A Mariposa no Espelho. Quem é a mariposa? O Morfeu, né? Então a gente entende o quê? Que o conto vai ser sobre o Morfeu. Acabou que foi sobre o Jeb. Eu já não tava aguentando mais. Aí beleza. Aí chegou no terceiro conto que aí eu pensei, pô, já foi o da mãe da Alissa, já foi o do Jeb, agora só falta quem? O Morfeu, né? Então agora vai ser sobre o Morfeu. Aí a querida da autora, né, não satisfeita, ela quis colocar um pedaço enorme do que seria o conto do Morfeu falando sobre o Jeb. Sobre o Jeb. Tipo, quem perguntou? Quem pediu? Quem pediu? Agora eu fiquei com medo, assim. Lembra-se que eu fiquei com medo de eu ser esse tipo de autora, sabe? Escrever um personagem que ninguém liga, que só eu gosto, e jurar que todo mundo vai amar. E assim, sabe? E ficar forçando o personagem goela abaixo pras pessoas quando ninguém suporta. E eu ser a única pessoa que gosta desse personagem. E eu não aguento mais. Eu quero explodir este livro. Não inteiramente porque tem partes muito boas, mas essa parte específica que eu tô aqui agora, que não acaba, que é sobre o Jeb, e não acaba. Tipo assim, peraí. É uma parte de memórias, aí tá contando as memórias que tem a ver ali com o Jeb. Começou na página 147. Eu estou na página 186. Ainda não acabou. Vai até qual? Vai até a página 198. São 50 páginas. 50 páginas do que era pra ser a história do Morfeu falando sobre o Jeb, sendo que o Jeb já teve a sua própria história. E ainda assim estamos tendo que ler e aguentar mais este personagem que eu não suporto. E pras manas insuportáveis da internet que amam julgar as garotas com um laço enorme na cabeça, será que esse laço tá grande o suficiente para vocês? Tá chata, gente. Imagina você ficar se importando com uma garota porque ela tá com um laço enorme na cabeça. Gente, as pessoas, elas realmente... Não sei, tá? Estou estressada.
Bom, então eu terminei esse daqui também, né? Sussurros do País das Maravilhas. O que eu posso falar de muito bom nesse livro? A ambientação. Eu amo a ambientação dessa série aqui. A forma como ela reimagina e reinventa Alice no País das Maravilhas, ao mesmo tempo em que ela mantém a essência do País das Maravilhas, mas também acrescenta a própria visão, a própria arte, o próprio País das Maravilhas original dela, sabe? Então, eu gosto como ela mistura os elementos já existentes do País das Maravilhas com elementos novos que ela mesma criou. Então, eu acho a ambientação muito boa, tudo é muito criativo, sabe? Os seres, as criaturas, cada detalhezinho, assim, é muito criativo, é muito imaginativo, é muito... que você vê que realmente foi criação da própria autora, sabe? Que apesar de ser um reconto, ainda assim tem muito da autora aqui, que ela acrescentou da visão dela e da própria escrita. Então, nessa questão, eu tenho muito bem a dizer. O Morfeu, assim... maravilhoso, né? Vocês já sabem que o Morfeu é meu personagem favorito e tá chovendo muito forte. Eu espero que isso não atrapalhe vocês de ouvirem o que eu tô falando aqui. Talvez saia um pouquinho de barulho de chuva de fundo. É bom que fica bem ambientado, né? O vídeo dá uma... né? Enfim. A Alissa, gente, é uma personagem que, assim, eu tenho sentimentos muito conflitantes sobre ela. Porque, ao mesmo tempo em que eu gosto de algumas características da personalidade dela, ainda assim... eu não gosto das decisões dela, sabe? Eu acho muitas das decisões dela, pra mim, assim, são meio... não sei, eu só não concordo, sabe? Eu só olho e penso, cara, eu não faria isso, então eu meio que fico um pouco de raiva, porque eu não consigo compreender totalmente as motivações dela pra fazer certas escolhas. E, enfim, algumas coisas que eu olho e penso... sabe? Não entendo, não sei o que se passa na sua cabeça, achei essa atitude meio burra. Na verdade, achei muito burra, essa escolha eu também achei muito burra. Mas tudo bem, né? Cada um no seu quadrado. Então, assim, o que eu posso dizer sobre a forma como a autora escreveu esse livro, né? Tem partes muito boas, mas eu acho que, assim, por exemplo, eu, do meu ponto de vista, pra ser um livro perfeito, um livro 5 estrelas, eu mudaria muitas coisas aqui nesse livro. Então tem muitas escolhas da autora que eu não concordo, que eu não gosto, sabe? Gosto pessoal meu, que eu olho e penso... isso aqui eu acho que não bate com o meu tipo de gosto, com a forma que eu penso. E tem outras coisas que eu acho que ela acertou muito, que eu acho maravilhoso da parte dela. Então, por exemplo, o Jeb, né, uma das coisas que vocês já sabem, que eu não colocaria esse personagem na história, eu tiraria ele se eu fosse a escritora desse livro. Não tô falando isso no ponto de vista de escritora, tá, gente? Eu tô falando mais do ponto de vista de leitora e fã mesmo. Ou talvez sim, né? Talvez... é meio difícil separar a obra do artista, né? Então, tipo assim, do meu gosto pessoal, eu não colocaria o Jeb, eu trocaria muitas coisas aqui, mas outras coisas aqui eu manteria e, enfim. É um livro que começou muito bem, como eu disse pra vocês, começou sendo perfeito, com potencial pra ser muito um livro 5 estrelas, mas aí foi chegando no meio e eu comecei a me irritar novamente aquele personagem sonso que vocês sabem que eu não gosto, e a protagonista sendo sonsa justamente por gostar desse personagem, e aí eu fico, tipo, ai garota, sabe? Enfim, eu não quero dar muitos spoilers, mas tá, pelo menos no final melhorou, tá, voltou a ficar bom, mas assim, a parte ali do meio foi muito sofrimento, gente, principalmente aquelas 50 páginas que eu comentei com vocês, gente, que tortura foi ler aquilo. Sério, eu acho que se alguém me torturar e falar, olha, ou você lê essas 50 páginas, ou você conta pra gente o que você sabe, eu acho que eu conto. Eu me rendo, porque já foi tortura o suficiente ler aquelas 50 páginas, tá? Já foi tortura o suficiente. Esse livro aqui que eu comentei pra vocês no começo do vídeo, né, que fazia parte da minha TBR pra esse vídeo, que é Maia Elias, Corte de Galvânia, eu não consegui ler. Então, vai ficar para um próximo vídeo aí, para um próximo momento. E vamos ver a nota que eu dou para esses livros aqui. Ai, gente, espetacular pra mim, foi realmente uma escrita muito deliciosa. Na parte da escrita eu dou uma estrela inteira, porque é simplesmente um Stephanie Garber. Plot de desenvolvimento também dou uma estrela inteira, ambientação também perfeito, como eu falei pra vocês. Personagens também... Personagens eu acho que eu vou dar 0,75, né? Porque assim, a Donatella não é assim lá a minha personagem favorita. Eu gostei mais dela nesse conto aqui, tá? Eu confesso que nesse conto aqui eu gostei da forma como a autora trabalhou com ela, mas ela não é assim a personagem assim que, nossa, super amo. Acho que eu não daria uma estrela inteira. E significado emocional, eu também não daria uma estrela inteira, apesar de ser, sim, de ter bastante significado emocional, sim, mas ainda assim não o suficiente pra ter uma estrela inteira. Acho que eu dou umas 4,5 estrelas pra esse livro aqui.
Eu acho que ele vale umas 4 estrelas e meia, sim. Espetacular, foi realmente espetacular, um livro muito bom. E, nossa, que conto de Natal delicioso, gente. Inclusive, eu tinha até comentado com vocês que eu achava que esse livro aqui tinha essa vibe de Natal, mas não, tá? Apesar de eu ter realmente visto bastante fanart desse livro aqui com vibe natalina, é só fanart mesmo, não tem partes assim de Natal. O máximo que teve foi uma frasezinha mencionando Natal e guirlanda, mas tipo, foi só uma frase, então. E pra esse livro aqui eu acho que eu dou umas 3 estrelas mesmo, pela raiva que ele me fez passar. Eu acho que 3 estrelas já é mais que o suficiente, já tá mais do que justo. Então, fecho este vídeo dessa forma, com 4 estrelas e meia e 3 estrelas, né, que tinha um potencial absurdo, mas a autora quis trabalhar de outra forma e, enfim, não há o que fazer. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu tô com uns problemas no meu computador, então eu não tô conseguindo editar os vídeos agora, então provavelmente eu só vou continuar gravando os vlogs e depois vou editar tudo de uma vez. Então não estranhem muito se eu sair lançando um monte de vídeo um em seguida do outro, tá? Se vocês assistiram o vídeo até aqui, não se esqueçam também de comprar nos meus links, se vocês forem comprar algum livro ou qualquer outra coisa na Amazon, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E de se inscrever também no canal, gente. É isso. E esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau!